Hoje eu estarei falando a vocês, dando seguimento à minha mensagem de segunda-feira, certo? E estarei falando a vocês sobre aquele tema de como superar as expectativas, como superar os nossos limites. Bem, se você, querido irmão, tem alguma dificuldade, é importante que você aprenda como você faz para superar as suas dificuldades. Eu comecei falando a vocês na última segunda-feira, a, o texto base que eu utilizei para minha mensagem encontrava-se no livro de Jó, capítulo 8, versículo 7, que diz assim: O teu primeiro estado, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último crescerá sobremaneira. Ou seja, o começo sempre é ruim, sempre é fraco, mas o final precisa ser melhor do que o começo. Por isso, eu falei a vocês sobre a história de Jó e como eu percebia que essa declaração do Bibaldi, que foi uma declaração de um amigo de Jó, né? Um amigo traiçoeiro, mas um amigo de Jó, ele tinha muitas críticas a Jó e ele dizia a Jó: Olha, Jó, você só está nessas lutas porque você cometeu algum pecado, você teve alguma situação que você fez que foi muito má, muito difícil. E aí então Jó não sabia o que fazer, porque ele não tinha cometido nada de ruim, mas ele foi acusado de que as suas dificuldades, quer seja a morte dos seus filhos, o seu império que caiu, né, num só dia, você vai ver lá em Gênesis capítulo 1, num só dia, a desgraça aconteceu na vida dele, filhos morrem, os camelos, o raio cai, mata todo mundo, terremoto vem e destrói a casa e mata seus filhos. Todas as coisas de ruim aconteceram ali. Mas nós que estamos lendo o texto de Jó, sabemos que o que aconteceu teve um pano de fundo, que era a conversa entre Deus e Satanás lá no céu, dizendo: Olha, você já viu o meu servo Jó, como ele é um cara muito bom, muito fiel? E Satanás disse: ele só é fiel porque o Senhor dá tudo para ele. E por isso que ele é bom e ele é fiel. Deus falou: não, ele não é fiel porque eu dou tudo para ele. Ele é fiel porque ele me ama de fato, de verdade. Então foi combinado de que o diabo poderia tocar em tudo de Jó, poderia tirar tudo de Jó, menos a vida. E aí então Jó começa a sua peregrinação, a sua luta. Bibaldi deixou claro, quando ele fez algumas críticas, Bibaldi faz também uma profecia sobre Jó, de que o primeiro reinado de Jó seria ruim e pequeno, mas o seu segundo reinado, a sua segunda vida, seria crescida de sobremaneira. Sabendo disso, eu pego esse texto e trago para nós hoje, para que nós aprendamos com a história de Jó e também de outros autores como superar os nossos próprios limites e alcançar um final feliz de nossa vida. Eu falo isso porque, quando comecei a dizer a vocês na segunda-feira, existem irmãos que estão com 50 anos, 60 anos, 70 anos, que estão com a vida pior do que quando eram mais jovens. Mas a palavra de Deus diz que melhor é o fim das coisas do que o princípio. Então você precisa se esforçar, querido irmão, para ser melhor do que os seus pais, se esforçar para ser melhor do que as pessoas que estão ao seu redor. Você precisa se esforçar para ser melhor do que você mesmo. Portanto, quando eu leio a história de Jó, eu percebo que ele alcança os seus próprios limites e ele tem ali um final feliz, superando suas próprias expectativas. Quando eu olho para esse estado que ele viveu, eu percebo que ele termina a vida muito bem. E aí então eu falo para vocês não só de Jó, mas eu trago a vocês também alguns outros autores que tiveram a vida melhor, ou seja, que tiveram o fim melhor do que o começo. Eu mostro a vocês a história de Ruth e Noemi, quando morrem os seus filhos, os filhos de Noemi morrem, ela fica somente ali, as três viúvas, né? Ela e suas duas noras, ela pede para suas duas noras voltarem para suas terras e morarem com suas mães, para não se tornarem prostitutas, pois estavam passando fome, não tinham mais mantimento dentro de casa. Ela diz que vai voltar para sua terra, e Ruth falou: Seu Deus é meu Deus, para onde você for eu vou e não vou lhe abandonar. A outra nora volta para casa da mãe e
Aqui Ruth vem para Jerusalém, sendo uma mulher estrangeira. Então já tem um bloqueio emocional, já tem um bloqueio aí por ela ser alguém estrangeiro e ainda vir de forma a ser pobre, ali sem recursos. Vocês sabem que elas eram catadoras de lixo. A Noemi e Ruth, elas estavam ali catando as sementes que caíam pelo chão e tudo que deixavam. O Boaz fala: ó, deixa mais algumas caírem pelo canto para poder essa mulher comer alguma coisa e tudo. E assim por diante. Bem, eu mostro a vocês de que Ruth começa ruim, mas ela termina muito bem. Ela termina grávida, casada, dona de uma fazenda, junto com seu esposo, e o seu filho, deles, Jessé, que seria pai do rei Davi. Davi seria ali o grande líder de Israel, o grande rei de Israel, neto daquela mulher que veio sofrida, ou seja, o final da vida dela se torna melhor do que o começo de sua vida. E vocês sabem que da raiz de Davi, né, da descendência de Davi, nasce o Messias. Então, essa mulher trouxe ao mundo ali a sua descendência, o Messias. A sua posteridade foi muito melhor do que o seu começo. Também falei a vocês de que Davi começa a sua vida de forma turbulenta, ele passa uma tribulação enorme na sua própria vida. Ele começa sendo ungido rei de Israel, escondido dentro da casa do seu pai. O pai nem queria lembrar dele, deixou o menino para lá. O profeta falou: olha, Deus não tocou em mim, Deus não falou comigo. Tu tem mais algum filho? Ah, eu tenho. É aquele que está lá no quintal, é aquele que está lá no pasto, é o que está cuidando das ovelhas. Mas eu nem pensei nele, porque o menino é tão fraco. E aí então ele manda chamar e Deus se apresenta, se aparece ao profeta, ilumina todo o ambiente e então ele unge a Davi. Só que o seguinte, quando Davi é ungido rei, vocês pensam que as pessoas começaram a bater palma para Davi? Não. Davi é ungido rei e agora sabe o que acontece? Perseguição na vida de Davi. Ele começa se escondendo por tudo quanto é canto porque Saul, o rei de então, iria matá-lo, queria matá-lo, e ele começa a correr e passar longe como uma espécie de fugitivo e aventureiro. Mas eu li para vocês naquele dia de que o final da vida de Davi se configura um final bondoso, um final abençoado. Ele é um rei que é lembrado até hoje, o grande rei de Israel, né? Você lembra de quem? De Davi. Davi tem muitos filhos, e dentre eles, um dos filhos é Salomão, que é entronizado no trono, mas é entronizado de tal forma a ser ovacionado por todos. Não foi assim, ah, morreu, bota esse cara. Não, todo mundo queria Salomão, o filho de Davi. Ele termina rico, ele termina próspero, seu reino é um reino próspero e ele termina muito bem. Por quê? Porque o texto bíblico declara que o fim tem que ser melhor que o começo. Eu mostro para vocês essas três pessoas aqui para que vocês compreendam que o seu fim, os anos estão passando, você está crescendo em anos, você está crescendo na vida, você também precisa crescer em qualidade de sabedoria, você precisa crescer em força, você precisa crescer em recursos financeiros, você precisa crescer em outras áreas da sua vida, porque o seu fim não pode ser pior, menor do que o seu começo. Sabendo disso, Deus nos alertando em Sua palavra, eu começo o meu sermão de hoje falando a vocês sobre um outro aspecto de terminar melhor do que começar. Eu falo a vocês sobre viver a glória da segunda casa. Ageu, capítulo 2, versículo 9, está escrito o seguinte: a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Primeiro, ele está falando sobre o templo, né? A glória desta última casa será maior do que da primeira. Vocês sabem que na época de Moisés, ele manda construir o templo, ele manda construir o tabernáculo, manda trazer ouros. Você lembra que eles mandam reconstruir. Porém, irmãos, aquele templo é derrubado, é destruído. E aí então, o primeiro templo construído na época de Salomão é um templo bonito, depois vem o segundo templo, que ele é um templo que é suntuoso, mas já não tem mais a glória do primeiro templo. O que era a glória do primeiro templo? O primeiro templo, ele era muito bonito, ele era todo pintado de ouro. Vocês lembram que eles tocaram fogo
no templo para derreter o ouro das paredes, para eles pegarem o ouro ali. O templo não só era todo pintado de ouro, mas o templo ali tinha o Shekinah, que era a glória visível de Deus. Então imagine só a primeira glória. O sacerdote entrava no santo templo e o Shekinah brilhava, o incenso ali estava, para não tocarem, não verem o Shekinah e serem consumidos pela glória visível de Deus. Você lembra esse negócio de ver Deus, ver a glória de Deus? Você remonta o estado de Moisés. Moisés fez um pedido a Deus: Senhor, eu gostaria de ver sua glória, eu gostaria de ver o Senhor. E Deus falou: Moisés, tu não consegue me ver. Se tu me ver, tu morre, Moisés. Não dá, imagina, não aguenta. Então, vou te fazer o seguinte: já que você está me insistindo tanto, já que você está pedindo tanto para me ver, você vai passar aqui e eu vou passar. Quando eu passar, você olha de canto de olho a minha glória. Mas eu vou passar rápido. Presta atenção, segura a onda aí. E a história bíblica diz que Moisés olhou de canto de olho assim e viu a glória de Deus passando. A Bíblia diz que o rosto de Moisés ficou 40 dias brilhando. Ele teve que colocar um véu sobre o seu rosto porque as pessoas não conseguiam olhar para Moisés porque o rosto dele era tão brilhante que ofuscava os olhos das pessoas. Por isso que ele não podia olhar ali, as pessoas não podiam ver. Agora perceba isso acontecendo dentro do templo, o Shekinah da glória de Deus. A Bíblia está dizendo para você hoje de que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira. Aonde se deu a glória do segundo templo? Quando Jesus Cristo entrou no segundo templo. A glória do segundo templo foi maior. Antes você só tinha a glória de Deus ali, através daquele foguinho do Shekinah. Agora você tinha a presença do próprio Deus de forma corpórea dentro do templo de Jerusalém. Ele estava ali dentro do templo, ou seja, o Emanuel, o Deus conosco, ele era o Deus que estava conosco dentro do templo. A glória do segundo templo se configuraria maior do que a do primeiro. Por quê? Porque o próprio Deus estava dentro do templo. Então, faça um paralelo na sua vida. A sua segunda glória, você que se tornou crente, você que aceitou Jesus Cristo, você que teve um novo ressignificado em sua vida à luz da palavra, tem que ser melhor essa segunda vida. Essa vida com Jesus tem que ser melhor do que a primeira vida. A sua segunda casa precisa ser melhor do que a sua primeira casa com seus pais. A sua segunda casa tem que ser melhor. Por isso, querido irmão, quando eu leio esse texto, eu percebo que Deus deu em dobro tudo quanto Jó possuía. Jó passou a viver a glória da segunda casa bem maior do que a glória da primeira. Jó capítulo 1, versículo de 1 ao 3. Jó capítulo 1, versículo de 1 ao 3 diz assim, ó. Cadê? Aqui. Na terra de Ur morava um homem chamado Jó. Ele era bom e honesto, temia a Deus e procurava não fazer nada que fosse errado. Jó tinha 7 filhos e 3 filhas, e era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 1.000 bois e 500 jumentas. Tinha também um grande número de escravos. Enfim, Jó era o homem mais rico de todo o Oriente. Irmãos, Jó era o quê? O homem mais rico de todo o Oriente. Imagine só, vocês sabem que o Oriente é conhecido como um local muito rico, né? Você vê ali os árabes, as coisas, né? A mulher andando de ouro, os carros, o petróleo. Jó era o homem mais rico de tudo. Ele era o sheik de lá, ele era o rei daquele lugar, porque ele era o homem mais rico. Aí você vai agora para o final da vida de Jó. Vamos ver se bate com a proposta do meu sermão aqui. Vai lá no finalzinho de Jó 42, Jó 42. A vida de Jó tem que ser melhor do que a do começo dele. Ele já era rico, não é? Tinha um monte de boi, tinha um monte de coisa. Agora, no final da vida dele, ele vai, começa, aí ele passa uma desgraça na vida, as lutas, dores, Jó, morre, doença, filhos, não sei o quê, e agora ele volta. Só que o gráfico dele volta acima do que tinha ali o stop dele, a base dele lá. Veja o que o texto bíblico diz. Jó 42, versículo de 10 a 17.
Fala assim, Jó 42, versículo de 10 ao 17. Deixa eu tô aqui, eu abri o texto errado aqui. Deixa eu voltar. Jó, capítulo 42, eu abri Salmos, irmãos. Folhinha fina, de manhã cedo, já tô com o olho apertado aqui. Jó 42, versículo de 10 ao 17, diz assim, ó. 10 ao 17. A nova família de Jó. Depois que Jó acabou de orar pelos seus três amigos, o Senhor fez com que ele ficasse rico de novo. Ele deu em dobro tudo o que tinha antes. Deus deu o que para Jó? Em dobro. Tudo o que ele tinha. Todos os seus irmãos e irmãs e todos os seus amigos foram visitá-lo e tomaram parte num banquete na casa dele. Falaram de como estavam tristes pelo que lhe havia acontecido e o que consolaram por todas as desgraças que o Senhor havia feito cair sobre ele. E cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. O Senhor abençoou a última parte da vida de Jó mais do que a primeira. Ele chegou a ter 14 mil ovelhas. Lembra que só tinha sete? 6 mil camelos. Lembra que só tinha três lá no começo? 2 mil bois. Lembra que só tinha mil? 1.000 jumentas. Vocês lembram que ele só tinha 500 jumentas? Também foi pai de 7 filhos e 3 filhas. A primeira deu o nome de Gemima, a segunda chamou de Cássia, e a terceira de Queren Abupque. No mundo inteiro não havia mulheres tão lindas como as filhas de Jó. E o pai fez as herdeiras de seus bens, junto com seus irmãos. Depois disso, Jó ainda viveu 140 anos, o bastante para ver netos e bisnetos, e morreu bem velho. Uau! Veja, irmãos, Jó, ele tem ali tudo restaurado. O final da vida de Jó foi melhor do que o começo da vida de Jó. Deus deu a Jó o dobro. Se você está na sua vida e você está percebendo que você não está melhor do que o começo da sua vida, tem alguma coisa errada. Se você está percebendo que sua luta está muito grande e você não está tão bem quanto você era anos anteriores, tem alguma coisa errada com você. Tem alguma coisa errada na sua vida. Eu proponho hoje que você observe e leia novamente os textos que falei aqui. Por quê? Porque sua segunda vida, seu final tem que ser melhor do que o começo. Você tem que estar melhor financeiramente, você tem que estar melhor na sua sabedoria. Eu sei que no final a gente vai morrer, porque estamos aqui na humanidade, mas você tem que estar melhor, tem que estar mais feliz, tem que estar com maior qualidade. Não é, querido irmão, para os irmãos mais idosos estarem vivendo uma vida atribulada. Muitos estão passando por uma vida atribulada, mesmo depois de uma certa idade, porque no passado eles não plantaram sementes boas e hoje estão pagando ali por fazer colheitas mínguas, colheitas ruins, colheitas que não são prósperas. Eu proponho hoje a você, já que você está ouvindo e tendo acesso à palavra do Senhor nessa manhã, que você seja renovado pelo poder de Deus, que você seja renovado pelas bênçãos do Senhor, porque todo pai quer que o filho dê certo. Nenhum pai quer que o filho dê errado. Deus é nosso Pai Celestial e Ele quer que você dê certo. Ele quer que você seja melhor do que Ele. Sabe, irmãos, aqueles pais que fazem de tudo para que o filho vire doutor, para que o filho melhore, para que o filho estude. Todo pai quer que o filho seja melhor. E é normal isso. A única geração, irmãos, e eu estou pregando esse sermão aqui, porque a única geração na humanidade que é mais pobre, mais burra do que os seus antepassados é essa geração. Essa geração, eu não sei o que Deus vai fazer, e é essa geração que vai pregar o evangelho. Vai ter que acontecer alguma coisa, imagina. Mas vejam, irmãos, de que esta é a única geração que é pior do que os seus antepassados, do que o seu pai. Você já deve ter percebido, boa parte da vida,
os netos às vezes acabam morando no fundo da casa do pai que é aposentado. Os avós que estão aqui no Brasil, boa parte dos avós é que estão bancando a vida dos filhos, dos netos. Os netos não estão ficando mais ricos que os pais, porque é natural. O pai tinha uma certa condição financeira, depois vem o filho, uma condição superior, depois vem o neto, uma condição superior, e assim sucessivamente. Só que estamos vivendo um declínio disso no mundo inteiro. E por isso esse meu sermão faz tanto sentido nós abordarmos ele hoje. Por quê? Porque a geração de hoje está pior do que a geração anterior. E por isso eu utilizei esse tema de que muito, e é um fato, eu sou pastor, já estou pastor já há o quê? 15 anos, eu vejo muitos avós que estão sustentando muito neto. Neto quebrando a cara, quebrando a vida, filho quebrando a cara, quebrando a vida, separou, volta para morar na casa do pai, mora num puxadinho do pai, mora num quartinho, um filho que não sai da casa da mãe. Essa semana eu tava conversando com um cara com 30 anos, tá morando na onde? Na casa da mãe. Quase que eu dou-lhe uma remada nele. Já era para ele sair de lá. E por isso que ele não prospera. Sabe, irmãos, é preciso que você compreenda de que a segunda glória, a segunda casa tem que ser melhor do que a primeira. É preciso que você compreenda que o fim tem que ser melhor do que o começo. E por isso que quando eu olho para a história aqui, eu percebo de que ao ser exaltado por Deus como governador de toda aquela terra do Egito, José, ele trocou a masmorra que ele vivia lá preso por conta da esposa de Potifar, que o prendeu, ele troca a masmorra pelo quê? Pelo palácio. José troca a masmorra pelo palácio e ele se torna governador de toda a terra do Egito. E é um fato, queridos irmãos, que ele, quando se torna governador, ele passa a viver a glória dessa segunda casa. Ele passa a viver essa glória que Deus está mandando e falando para você, de que ela é maior do que a primeira. Veja o que Gênesis capítulo 39, versículo 23 nos diz. Vamos abrir Gênesis capítulo 39. Deixa eu abrir aqui. Gênesis 39, versículo 20 ao 23. Começa dizendo o seguinte: 20 ao 23. Vamos lá. Eu estou ficando cego, viu? 20 ao 23. Ele agarrou José e pôs na cadeia, onde ficavam os presos do rei. E José ficou ali, mas o Senhor estava com ele e o abençoou, de modo que ele quis conquistar a simpatia do carcereiro. Este pôs José como encarregado de todos os outros presos, e era ele quem mandava em tudo o que se fazia na cadeia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava entregue a José, pois o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo o que fazia. Perceba, querido irmão, que o texto bíblico declara para nós aqui de que o começo de José foi um começo atribulado. Vocês já sabem lá a história. Os irmãos invejosos jogam ele no buraco, quase matam o cara, vendem eles para os amalequitas. Ele passa a ser comprado pelo Potifar, ele vai trabalhar na casa de Potifar, a mulher de Potifar dá em cima dele, todo mundo conhecia, era para José ter sido morto, José não foi morto, porque todo mundo sabia a desgraça que era aquela mulher, então prenderam José para não ficar feio para Potifar, que já estava ficando com a cabeça pesada lá, com o chifre pesado, então pegaram e prenderam o José dentro do calabouço lá. Esse cara fica preso lá mó tempão, sem ser culpado de nada. Vocês sabem que ele não era culpado. Fica preso lá. Quando chega o momento dele ser solto, ele fala os sonhos daqueles dois prisioneiros, né? O copeiro e o padeiro que estavam dentro da prisão. Ele fala o sonho. Os caras, ó, você vai morrer semana que vem, você vai ser restaurado semana que vem no seu. Daqui a 3 dias você vai ser restaurado no seu posto lá junto com o faraó. Ah, e olha, quando vocês saírem daqui, por favor, lembrem de mim. Ninguém lembrou do cara. Quando o faraó vem agora ter
um sonho das vacas gordas e das vacas magras, das espigas gordas e das espigas magras. Ele vai e fica angustiado com esse sonho, pede para todos os seus sábios tentarem responder, ninguém sabe responder esse sonho do faraó. Ele fica desesperado e o copeiro falou para ele: Senhor, olha, tem um cara lá na prisão que ele realizou ali um feito incrível. Ele falou do meu sonho e disse, de fato, o que ele falou aconteceu. O senhor, lembra daquele dia? O senhor mandou matar o copeiro, o padeiro, e eu fui restaurado aqui. E ele falou que tudo isso ia acontecer. Ele conseguiu me explicar o meu sonho, adivinhar o meu sonho. E aí, então, o faraó manda chamar José e traz José para lá. José explica o sonho. O sonho, olha, 7 anos de azar, 7 anos de sorte, 7 anos de azar. 7 anos de abastança, né, de muita comida, muita fartura no Egito, e 7 anos de muita sequidão, sem água, o Egito vai ao beleléu. O Senhor, sabendo desse sonho, Deus revelou para o Senhor para que o Senhor prepare e cuide do seu povo. E eu ainda digo mais, o Senhor tem que escolher uma pessoa boa para poder gerenciar tudo isso daí. O Senhor tem que escolher uma pessoa para gerenciar todo o país e essa colheita. Porque para vocês não perderem nada, tem que fazer silos para guardarem todos esses mantimentos e tirarem ali 1/3 da lavoura, de toda a lavoura que for produzida, para guardar esse mantimento. E então Faraó chora com aquilo, vê toda aquela situação e diz: Você respondeu, Deus está falando comigo, então não tem pessoa melhor do que você. Aí ele vai agora e se torna governador. Abaixo de Faraó, quem vinha? José. José não foi só um abençoador daquela nação do Egito, que até hoje existe, mas José foi abençoador da sua própria nação, do povo de Israel. Ele começa agora a trazer e levar mantimentos para o seu próprio povo. Depois o pai dele vem, vocês sabem os rolos que aconteceu com a família, negócio do copo que foi colocado dentro do saco de milho e tudo mais e tal, e aí prendem o Benjamim, e todo mundo fica desesperado, briga, por favor, deixe pelo menos eu ficar no lugar de Benjamim, meu pai vai morrer, meu pai já é velho e tal, ele disse que o pai está vivo ainda, manda trazer o pai, revela-se ao pai, revela-se aos irmãos, e aí então aquela história bonita, que antes era uma história de dor, é uma história de final feliz. Ele termina suas vidas e fazem o seu próprio povo jurar de que quando saíssem dali, porque ele já sabia que Deus iria libertá-los dali, que Deus, eles já sabiam que Deus iria levá-los, eles iam ficar escravos, de que eles tinham que levar o corpo dele de lá. Bem, irmãos, é um fato de que o final da vida de José se torna um final muito feliz. Ele é exaltado. E aí, então, Gênesis capítulo 41, versículo de 1 ao 57, fala justamente sobre essa exaltação. José é governador do Egito. Versículo de 1 ao 57. José explica o sonho ao rei e depois José se torna governador do Egito. Bem, eu tentei parafrasear aqui para não ler o texto bíblico, mas para mostrar para você como a glória da segunda casa se tornou melhor e maior do que a primeira. Como ele se tornou uma bênção no reino de Deus. Você também pode se tornar uma bênção para o Senhor. Eu termino o meu sermão aqui falando a você que, ao ser exaltado por Deus como o homem mais importante da Pérsia, depois do rei Assuero, Mardoqueu saiu da porta do rei para ser honrado dentre todos da casa do rei. E Mardoqueu passou a viver a glória da segunda casa, que seria maior do que a primeira. Esse texto, ele fala sobre a história de um homem que estava sendo extremamente perseguido ali por causa do vice-rei lá. Vocês sabem que Esté se tornou rainha. Ela, ao se tornar rainha ali, ela tem o seu primo Mardoqueu, que estava sendo perseguido por um homem. Eu estou tentando abrir aqui o livro de Esté, o livro de Esté, capítulo 2. Esté, capítulo 2. Neemias, Esté, Jó. Lembra da musiquinha? Neemias, Esté, Jó. Esté, capítulo 2, versículo 21, diz assim, ó. Eu sei que hoje eu estou lendo muito texto bíblico para vocês aqui, mas é porque esses textos que eu estou lendo, eles se tornam uma base para você compreender como está a sua vida, tá bom? Eu sei que eu estou lendo muito texto hoje, mas veja o que a palavra diz.
capítulo 2, versículo 21. Diz assim: naqueles dias, Mordecai, fazendo serviço no palácio, ficou sabendo de Bigtã e Teres, dois eunucos que eram guardas no palácio. Estavam zangados com o rei e planejavam matá-lo. Veja que Mordecai vai lá e diz ao rei: Olha, rei, estão tentando te matar. Ele preserva a vida do rei. E o rei ficou muito feliz e contente com ele. Só que no meio do caminho aconteceu o quê? Capítulo 9, versículo 4. Dá para fazer um sermão só dessa história aqui. Capítulo 9, versículo 4 diz assim, ó: a fama dele se havia espalhado pelo reino inteiro, e todos sabiam que ele tinha muita autoridade no governo. E o poder de Mordecai ia aumentando cada vez mais. Vejam, irmãos, os judeus matam os seus inimigos. Vocês sabem que a, o rei persa descobriu, o rei Assuero descobriu que queriam matar todos os judeus, inclusive a rainha era judia. E aí, então, irmãos, ele manda prender e manda matar o seu vice-rei. Mordecai, que já tinha salvado, pô, tu vai atentar contra a vida de Mordecai e eu ia morrer. E o cara me disse: como é que você vai atentar contra a vida de Mordecai, um cara tão bondoso comigo? E aí, então, a palavra diz que foi dado um edito de que todos os judeus pudessem se defender nesse dia, porque também tinha sido dada uma lei de que nesse dia todo mundo podia matar os judeus e não havia coisa alguma, não havia nenhuma punição acerca disso. Só que agora foi dito que os judeus poderiam se defender. E o texto bíblico diz que Mordecai se tornou com uma autoridade muito grande dentro do governo. É um fato, queridos irmãos, que o capítulo 10 ainda vira só mais uma página, e esse vai ser o último texto, eu prometo para vocês que eu vou ler hoje aqui. Capítulo 10, versículo de 1 a 3 diz assim, ó: o rei Xerxes obrigou os moradores do seu reino, tantos os do litoral como o do interior, a fazerem trabalhos forçados. Todas as grandes e maravilhosas coisas que Xerxes fez, e também a história completa de como colocou Mordecai num alto cargo de seu governo. Tudo isso está escrito nos livros da história dos reis da Pérsia e da Média. O judeu Mordecai ocupou a mais alta posição do rei, logo abaixo do rei Xerxes. Mordecai era admirado e estimado por todos os judeus. Ele fez tudo o que pôde pelo bem-estar de seu povo e pelo progresso de sua raça. Veja só, irmãos, Mordecai termina a sua vida muito bem, sendo o número um ali, sendo o grande líder. Você pode terminar a sua vida muito bem. Você deve terminar a sua vida muito bem. Você não pode terminar a sua vida pior. Então, eu proponho em meu sermão a você: supere os seus limites, supere as suas expectativas. Seja melhor, querido irmão, do que o seu pai, seja melhor do que a sua mãe, seja melhor do que os seus avós, seja maior do que eles. Deus propõe isso para você e Deus quer que você seja assim. Por isso eu aprendo nesse texto, nesses últimos minutinhos que me restam, de que ainda que você tenha um começo de muitas lutas, ainda que você tenha um começo de muitas dificuldades, compreenda, irmão, que Deus sempre quer o melhor para a sua vida. Deus sempre quer mais para a sua vida. E por isso você pode viver a glória da segunda casa. Você pode viver melhor do que quando você estava no passado. Bem, a qual essa segunda casa, ela acaba superando todas as suas expectativas. E por isso eu termino meu sermão dizendo a você: seja melhor. Comece o dia hoje, mas termine o dia melhor. Comece esse mês, mas termine o mês melhor. Comece esse ano, que nós já estamos quase no meio dele, mas você tem que terminar o ano melhor do que o começo dele. Por isso eu proponho a você internalizar essa mensagem, porque Deus tem mais desejo em abençoar você do que você mesmo em ser abençoado. Lembre-se sempre, e o tema de hoje, o texto base, o verso áureo para memorizar é: melhor é o fim das coisas do que o princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Essa palavra é para você hoje, é para nós hoje.
Que Deus o abençoe e que o Espírito Santo esteja sobre você, te ajudando a ter um dia melhor, te ajudando a ter um dia em que as portas serão abertas. A irmã Shirley estará orando. E enquanto a serva do Senhor estiver orando nesse momento, eu quero que você se una a nós e também busque, fale a Deus, Senhor, eu quero ter mais de ti, eu quero ter mais da tua presença, eu quero ser mais próspero, eu quero ter mais crescimento, eu quero ter mais sabedoria para compreender mais das coisas do teu reino. Ore a Deus e busque. Por quê? Porque você vai poder achá-lo. Irmã Shirley, vamos orar? Seu áudio está fechado, irmã. Bem, eu não sei se ela está aí. Marta, a Shirley está aí? Não estando, então vamos orar. Eu não estou ouvindo você, Marta. Vamos orar. Senhor nosso Deus, pedimos a Peraí. Ti. Não, não. Pastor Anderson, deixa eu orar. O que, irmã Shirley? Amém. Querido Deus que habita nas alturas do céu, Pai, graças te damos. Deus, obrigada, Pai, por essa palavra maravilhosa do pastor Anderson, falando sobre a vitória da segunda casa será maior do que a da primeira. Pai querido, eu creio nisso. Eu creio quando nós estamos buscando a Ti, andando nos teus caminhos, obedecendo os teus preceitos e as tuas leis, ó Pai, as portas vão se abrindo, Senhor. Senhor, muito obrigada, Pai, porque eu tenho visto o teu cuidado, Senhor, com cada um de nós. Pai, muito obrigada por esse grupo maravilhoso, Pai, que todas as manhãs o Senhor tem falado e usado as pessoas para falar aos nossos corações. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor tem nos despertado, Senhor, a cada dia. Senhor, eu quero te agradecer pela vida do pastor Anderson, Pai, e por todos aqueles irmãos que tiram tempo da sua vida para vir falar aos nossos corações. Deus, quero te pedir também, Pai, por todos aqueles meus irmãos, pelos pedidos, pelo Jean, Senhor, pela cura dele das drogas, Senhor, pelo Cícero, Senhor, pela recuperação dele, Senhor, que teve esse AVC, ô Senhor. Tenha misericórdia, Senhor, daqueles que estão no leito de hospital abandonados, ó Pai, pelos aqueles enlutados, eu peço também, por todos aqueles que estão sofrendo, Senhor, que eles possam orar, perseverar, Senhor. Que o Senhor, Pai, não deixe sequer uma lágrima cair sem perceber. Por isso, Senhor, nesta manhã eu coloco esse grupo, eu coloco todos os meus irmãos diante de Ti pedindo, Senhor, que nós possamos, Pai, perseverar, que a nossa fé possa aumentar a cada dia, para que essas bênçãos nos alcancem, Senhor. Pai, muito obrigada, Pai. Eu consagro aqui a minha vida, a minha família, as minhas netas, os meus dois filhos, que o Senhor possa estar alcançando o coração deles, ó Pai. E que cada dia mais, Senhor, nós possamos estar firmes nos teus caminhos e te buscando a cada dia, Senhor. Essa é a oração que faço, irmãos, com muita gratidão nesta manhã. E em nome de Jesus, que Deus possa alcançar cada coração e cada pedido possa alcançar o trono de Deus, que Ele nos ouvirá, Senhor. E que a vitória da segunda casa seja maior do que a da primeira para cada um de nós. Essa é a oração que faço em nome do Senhor Jesus. Ainda em tua presença, Senhor, queremos Amém. mais de ti, Senhor. Queremos que teu Espírito Santo esteja a nos guiar. E por isso entregamos nossa vida para que o nosso futuro, Senhor, seja um futuro glorioso na tua presença. Ajude-nos, Senhor, a ter mais do teu Espírito, a ter mais das tuas bênçãos, Senhor, da tua proteção em nossa vida. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas nos livre de todo mal. Senhor, ajude-nos a remover tudo aquilo que faz mal, Senhor, que impede a tua bênção sobre nossa vida. E por isso entregamos as pessoas a quem amamos em tuas mãos. Senhor, vá ao encontro dos filhos dos nossos irmãos, vá ao encontro dos netos, vá ao encontro nesse momento dos esposos, das esposas, dos pais, das mães, para que eles, Senhor, recebam a porção do teu espírito para o dia de hoje. Que haja proteção, que haja uma blindagem, Senhor, que haja crescimento. Porque, Senhor, sabemos que melhor é dar do que receber, porque aqueles que abençoam estão numa posição melhor do que aqueles que são abençoados. E por isso queremos ser pessoas que vão dar bênção, Senhor, que vão abençoar.
Queremos ser pessoas, Senhor, que estarão ajudando aqueles que necessitam, para que o Senhor nos use mais. Queremos estar numa situação em que o Senhor possa se apossar de nós, de nosso intelecto, de nosso conhecimento, de nossa vida, para sermos uma bênção na vida de outros. Entregamos, Senhor, o Gol Six em tuas mãos. Irmã Marta Ladeira, que está nos liderando hoje aqui, Senhor. Abençoe a casa dela, Senhor. Abençoe as pessoas a quem ela ama também. E cuide da tua serva, Senhor, que tem sido tão boa, tão bondosa no nosso meio. Também, Senhor, entregamos em tuas mãos a irmã Nice, que orou no começo. Que ela receba, Senhor, a porção da vida. Que ela receba, Senhor, a porção de graça para o dia de hoje. A Shirley, Senhor, que orou aqui no final, que também ela, Senhor, tenha a plenitude do teu espírito sobre a vida dela e que tua graça, Senhor, esteja a inundá-la. Oramos a ti por nós, os irmãos que aqui estão, pedindo a ti, Senhor, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe. Os nossos irmãos aqui do Gol Six, que eles recebam, Senhor, a tua graça e o reavivamento e a reforma tão necessária para o tempo presente. Tudo isso te oramos e agradecemos pela mensagem de hoje. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.